Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Essa semana, na segunda-feira, não foi ontem, na quarta-feira, estava lá fazendo atividade física. Meu amigo Jairo está completando aniversário hoje. Ele está aqui hoje, Jairo? Está aqui? Está aí na frente aí, parabéns. Deus te abençoe, meu irmão. E aí ele disse para mim, amanhã é meu aniversário e tal. E eu falei, que bacana. E eu resolvi trazer essa palavra, né, em homenagem a ele. Afinal, a gente vai falar também um pouquinho sobre esse personagem bíblico chamado Jairo. Então, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Marcos, isso. Marcos, era só para ver se vocês estavam espertos aí mesmo. Marcos, capítulo 5, mas podia ser Mateus também, porque está lá no Mateus, no capítulo 9. Então, mas vamos no Marcos. Diz assim, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Repita comigo, Jairo. Isso. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão dos médicos, tendo despedido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a piorar. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, aterrorizada e temendo o que poderia acontecer a ela, veio e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, você pode repetir? Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e não peques mais, e livre de todo o mal. Em Marcos, feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, e nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que os exemplos dessas duas histórias que estão entrelaçadas possa nos inspirar diante dos desafios que nós enfrentamos nesse tempo presente. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Queridos, nós temos aqui dois milagres explícitos aqui que Jesus realizou. Jesus estava numa região, numa das 10 cidades de Decápolis, do outro lado do Mar da Galileia, e ao produzir uma grande libertação a um homem gadareno daquela região, ele atravessou de volta o Mar da Galileia para a sua casa, lá em Cafarnaum. E ao chegar na praia de Cafarnaum, por ser expulso de Gadara, uma grande multidão esperava ele, ali naquele porto da época de Cafarnaum. Nesse momento na história de Jesus, uma grande multidão já se aglomerava onde quer que ele ia. Afinal, muitos milagres haviam sido realizados até aqui, e também multiplicação de pães e peixes de pessoas que estavam famintas e famigeradas. A Bíblia conta que quando Jesus chegou a Cafarnaum, uma grande multidão ali o cercava, e especificamente nesse momento um homem, líder importante da sinagoga de Cafarnaum, chamado Jairo, foi ao seu encontro e se prostrou aos pés de Jesus. Me chama muita atenção, porque um homem famoso,
um homem rico, um homem de posses importante, conhecido diante de todos, um judeu, né? Se prostrou aos pés de Jesus, porque a sua filha de 12 anos, a sua única filha, o Evangelho de Lucas fala que a sua única filhinha estava com uma doença terminal, e o desespero fez com que Jairo não pensasse no que as pessoas iam pensar sobre ele, sobre um judeu, se prostrar diante de Jesus, clamando por misericórdia. As lutas e dificuldades, em algum momento, dependendo dos níveis que nós enfrentamos, nos levam à beira do desespero. E na vida de Jairo não foi diferente. Até que, ao ter um encontro com Jesus, se prostrar diante dele e convidar a Jesus que fosse na sua casa, entendendo que se Jesus colocasse as suas mãos sobre a sua filha, ela seria curada. Jesus aceita o convite e eles começam a andar, lembrando que havia uma grande multidão. Então, era muito difícil, provavelmente, correr. E enquanto a multidão caminhava lentamente, aglomerando-se ao entorno de Jesus, o texto diz que uma mulher que não tinha nada a ver com essa história, mas que decidiu entrar nessa história, que padecia também há 12 anos, curiosamente, a mesma idade da filha de Jairo, com uma espécie de fluxo hemorrágico. Ela tinha um problema ginecológico, um fluxo que não cessava durante 12 anos, que segundo a tradição judaica, segundo a lei de Levítico, colocava essa mulher numa posição de estar impura diante da sociedade. Ela decidiu no seu coração tocar não na pele, não nos braços ou nas pernas, mas ela disse no seu coração: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, nas suas vestes, no original Talmud diz que ela disse, se eu tocar somente no seu talite, ela tocou na franja do talite de Jesus, eu serei curada. E ela decidiu, e tocou nas vestes de Jesus, e imediatamente foi curada. O que me chama a atenção desses dois personagens aqui, é que Jairo era um homem conhecido, era um homem famoso. Essa mulher do fluxo de sangue nem nome tinha, porque em nenhum lugar da Bíblia você vai ver associado a ela um título, um nome. Simplesmente a mulher do fluxo de sangue. Lembrando que esse texto se encontra em 3 dos evangelhos sinóticos, mas nenhum dos evangelhos fez a questão de colocar o nome dessa mulher. Ela era anônima, enquanto Jairo era famoso. Jairo tinha muito dinheiro, enquanto aquela mulher havia gasto tudo o que ela tinha para resolver o seu problema, e ainda assim ela não havia conseguido. O Talmud diz que haviam 12 orientações para que um fluxo hemorrágico pudesse cessar. E ela havia tentado as 12 maneiras, as 12 formas de conseguir o milagre sem sucesso. Imagine você com um grande problema de saúde, lutando contra ele há 12 anos, batendo de porta em porta, colocando expectativas no seu coração e se esvaziando da expectativa, uma vez que ia em lugares e coisas eram direcionadas a serem feitas sem sucesso. Uma mulher que havia perdido a esperança muitas vezes na sua vida. Enquanto ela padecia durante 12 anos, a Bíblia conta que, paradoxalmente, Jairo vivia uma vida feliz durante 12 anos, com a sua família e com a sua única filhinha, que talvez era o maior sonho da sua vida, ser pai. 12 anos separavam momentos de alegria e momentos de profunda angústia. 2 pessoas que não se conheciam, que nunca se viram provavelmente, mas que foram unidas por conta de Jesus de Nazaré. E a Bíblia fala que o fato dessa mulher ter gasto tudo o que ela tinha e não ter tido sucesso, fez com que ela perdesse a perspectiva de vida, a esperança de alguma forma ter a sua necessidade atendida. E quando eu penso sobre isso, eu imagino momentos em que a gente vive a nossa vida com grandes problemas que se arrastam durante anos. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu não tinha nenhum problema de saúde, fui socorrer a minha avó no Rio de Janeiro, ela fez uma operação do coração, e eu voltei dirigindo o carro, e quando chegou em Cabo Frio,
eu senti fortes dores aqui nesse lado esquerdo aqui. E eu achei que eu ia morrer, porque era uma dor terrível. De 0 a 10 estava doendo 15. Então você imagina o nível de dor que eu estava sentindo. Eu falei, eu vou morrer aqui mesmo. Deve ter estourado alguma coisa aqui dentro, não é possível. E aí no outro dia, eu tomei um remédio, eu orei, né? No calor daquela dor, minha sogra me deu alguns remédios lá, e eu gritando de dor, e naquela época a saúde em Cabo Frio era terrível, né? Os hospitais públicos eram apelidados, eram chamados de açougue naquela época. E aí eu falei, se eu for para lá, vamos desossar, vou morrer. Então é melhor morrer em casa. E eu orei, Senhor, me cura, Senhor. E eu coloquei fé. Sabe quando você ora com fé? Sabe quando você ora com autoridade? Eu falei, eu sou crente, meu Deus do céu. Senhor, me cura. E aí minha sogra me deu alguns medicamentos e eu tomei. Meia hora depois, eu estava pulando de alegria e disse, eu fui curado por Deus. Eu fui curado por Deus. Algumas horas depois, eu estava sentindo a mesma dor novamente. Eu falei, eu não fui curado por Deus. Eu recebi o alívio da medicação. E no outro dia, eu fui numa médica conhecida da família, ela passou alguns exames, ela olhou aqui, né, passou a mão aqui, ela deu um tapa aqui, quase eu dei uma cotovelada na boca dela. Falei, meu Deus, quer me matar? Estou sentindo dor. E ela falou, eu estou com uma suspeita, passou um exame, e o exame revelou que eu tinha um cálculo renal, eu tinha um cálculo grande, né, eu tinha uma grande pedra de cálculo renal, e eu precisei operar, eu não tinha plano de saúde, e foi descoberto que eu tinha um estreitamento no ureter. O que é isso? O ureter é um órgão, aquele órgãozinho que desce do rim até a bexiga. O meu, no meio do caminho, ele estreitou, quase fechou. Então ele quase fechou, por isso a urina ela ficava retida no rim, e com isso tinha incidência de formação de cálculos. Eu fiz uma plástica aqui dentro. A primeira plástica que eu fiz, sem conhecer nada, sem saber de nada, eu fui submetido a mais de 6 horas de cirurgia, e com a possibilidade, na época, de abrir a barriga, fiz por vídeo naquela época, tirou a pedra desse tamanho, que eu prometi que eu ia esmiuçar ela. Eu peguei uma marreta, irmãos, eu botei ela em cima de uma pedra, eu fiz isso mesmo, botei um óculos, e eu falei, eu vou te destruir no nome de... Eu fiz igual He-Man, e destruí aquela pedra. Mas, alguns meses depois, outra pedra foi formada, e depois outra pedra foi formada, e eu lutei durante anos. Eu padeci na mão de muitos médicos, urologista de Cabo Frio, fui em todos. E todos os médicos que eu ia, de alguma forma, eles falavam, tem que operar, tem que tirar a pedra, e eu cheguei num momento da minha vida e perdi a esperança, Rita, de que eu poderia, de alguma forma, resolver o meu problema. Eu não podia fazer atividade física, o rim esquerdo, ele se dilatou, eu sentia constantes dores, eu vivia com Buscopan no bolso, na carteira, no carro, em todos os lugares tinha. De vez em quando eu parava em hospitais e eu orava constantemente dizendo para o Senhor, Senhor, usa pessoas, usa alguém em algum momento que possa resolver esse problema. Porque todo mundo dizia para mim, não, tem que tirar essa pedra, e aí tirava a pedra. E eu passei por muitos procedimentos cirúrgicos, até que em algum momento eu fui num urologista, que era um amigo de infância meu, que a gente jogava bola, e ele falou para mim assim, rapaz, você é um paciente, ele disse para mim essa expressão, você é um paciente mexido, ou seja, os médicos já não querem mais ver você, por quê? Porque você já passou na mão de tanto médico, que é um problema. Então os médicos, eles não querem atender você. E isso, eu confesso que veio no meu coração com muita tristeza, porque você tem um problema, você busca a solução desse problema, e você não consegue encontrar a solução desse problema. Ele falou, eu vou te passar um médico, que é meu amigo hoje, foi meu professor na universidade, na faculdade, e aí ele passou lá no Rio de Janeiro, em Botafogo, eu fiz uma consulta com ele, e ele passou muitos exames, e ele falou assim, o seu estreitamento, ele se fechou novamente, e a gente vai precisar fazer uma nova plástica. Não é fácil, mas você está com sorte, porque eu trabalho com isso, e eu vou operar você. E eu, novamente, naquele momento, sem expectativas nenhuma, resolvi colocar todas as expectativas. E quando eu fui no consultório dele, tinha a camisa do Flamengo, tinha a foto dele no Flamengo, e ele me perguntou, qual é o seu time?
Eu falei, não tenho nada contra o Flamengo, eu sou Vasco, né? Eu falei, eu não tenho nada contra o Flamengo, é um time legal, é um time bacana. Ele falou, você deve ser vascaíno. Eu falei, não, mas ainda tem tempo para mudar, né? E aí, eu me lembro que ele marcou, ele falou assim, na época eu já tinha plano de saúde, e ele falou assim, eu faço muitas cirurgias, o seu plano de saúde, ele não dá direito a esse hospital, mas eu vou estar operando muito nesse dia, se você puder nesse dia, e eu vou operar você nesse hospital. Eu operei no Copa Star, um dos maiores hospitais do Rio de Janeiro, é a Rede D'Or, é o top da Rede D'Or, e eu lembro quando eu cheguei dentro do centro cirúrgico, que o anestesista veio conversar comigo, e o meu problema sempre foi no lado esquerdo, e ele falou, ele pegou a minha guia e ele falou, nós vamos operar o rim direito. Eu levantei da maca na hora. Eu falei, o direito tá bom, pelo amor de Deus, não estraga aquilo que tá bom. Ele falou, estou brincando. E eu passei por um procedimento cirúrgico ali, e ele conseguiu reverter aquela plástica, irmãos, e para a glória de Deus eu fui curado. Você pode aplaudir Jesus? Depois de anos lutando, daqui para ali, de lá para cá, a cura que Jesus realizou foi uma cura não instantânea, não foi uma cura de toque, não foi uma cura através de uma oração, mas foi uma cura através da persistência, da resiliência, do não desistir, do acreditar, do tentar outra vez. E quantas são as vezes na nossa vida que diante de frustrações, de portas fechadas, de impossibilidades, nós desistimos e decidimos não acreditar mais que seja possível que o milagre aconteça. Essa mulher, ela decidiu, porque a Bíblia fala que ela ouviu falar sobre Jesus. Ela ouviu falar sobre alguém que estava curando os cegos, que estava libertando homens de demônios, como num dia anterior ele estava em Gadara, libertando aquele gadareno. E ela decidiu acreditar outra vez. E aí você imagina Jairo com expectativa, porque Jairo decidiu publicamente acreditar. Ela foi nas sombras, porque era uma mulher considerada imunda, pecadora, e por isso ela nem poderia estar ali, porque uma mulher considerada impura não poderia estar publicamente diante dos outros. Alguém que estava nessa condição era cerceado do direito de ter uma relação matrimonial. Se tivesse casada, assim como uma pessoa que possuía a lepra na época, não poderia ter contato, porque uma pessoa impura, se tocasse numa caneca, a caneca ficaria impura. Se sentasse numa cadeira, a cadeira ficaria impura. Se tocasse em alguém, esse alguém ficaria impuro. E o processo de purificação de Levítico demorava 7 dias. Então, como o fluxo nunca parava, era impossível que ela fosse purificada, retirada do convívio social, impedida do convívio familiar e também do religioso, porque ela não podia ir num culto, ela não podia ir numa sinagoga. Aquela mulher vivia em cavernas, mas a Bíblia fala que ela decidiu acreditar tanto que era possível, que ela resolveu correr riscos, mesmo de ser conhecida por muitos. Ela foi àquele lugar que estava totalmente aglomerado e ela decidiu, ele não precisa conversar comigo, ele não precisa nem saber que eu existo, porque eu acredito, eu creio, que se tão somente eu tocar no seu talite, eu serei curada. Isso é uma fé extraordinária. Isso é uma capacidade de acreditar, de crer contra a esperança. É você acreditar que você já foi em vários lugares, que você já fez muita coisa, mas que agora é possível. É uma atitude. É uma fé que não é morta, porque a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Ela decidiu ter uma fé viva, porque eu acredito que tem gente que tem fé, Simone, mas tem fé na derrota, e tem gente que é especialista em acreditar que vai dar errado, que não tem jeito, que acabou, que é o fim. É gente que é pessimista, que só pensa o pior. Meu Deus, não isso. Depois que inventaram o que está ruim, nunca mais prestou. São pessoas que vivem reclamando, clamando várias vezes, porque o fato de você reclamar é você clamar várias vezes, murmurar, questionar, colocar a responsabilidade em outros,
Mas ela não, ela acreditou, ela decidiu, ela tocou e ela foi curada. E glória a Deus por isso. Você pode dizer glória a Deus? Ah, e Jairo está ali, falando, rapaz, essa mulher veio aqui, rapaz, logo agora. Podia vir depois que ele fosse lá na minha casa. E aí, de repente, Jesus fala, quem me tocou? Aí Pedro fala, segundo o Evangelho de Lucas, pô, a multidão te apertando, você está perguntando quem? Todo mundo te tocando, pô. Aí ele, não, alguém me tocou diferente. Isso quer dizer que algumas pessoas vão à igreja, à sinagoga, a reuniões, mas não tem um toque com Jesus, não tem um encontro com Ele. O milagre não acontece. Quantas são as vezes que nós viemos num ambiente como esse e nada acontece? Isso revela para nós que de alguma forma a atitude dela fez a diferença, para que alguma coisa diferente acontecesse na vida dela. Eu aprendo com isso que Deus, diga Deus, sempre trabalha em parceria. Não é que Ele só pode trabalhar em parceria, Deus faz o que quer. Mas Ele, segundo a história bíblica, sempre prefere trabalhar em parceria conosco. Tem a parte dele, que é a mais difícil, que é a impossível, e a sua parte é a mais fácil. Em alguns momentos que a gente está vivendo umas guerras na igreja, diante dos projetos sociais, diante de obras, de coisas que a gente vai fazer, aí Galotinho fala assim para mim, e aí, como é que vai ser, mano? Eu falei assim, não sei como que vai ser, eu sei que a nossa parte é mais fácil, mesmo parecendo difícil, porque a parte mais difícil Deus vai fazer, que é o impossível. Mas será que eu estou fazendo a minha parte? Ou será que simplesmente eu joguei a toalha? Será que eu decidi não acreditar mais que é possível? Eu me formei, eu estudei, mas eu não amo o que eu faço. E eu simplesmente me acomodei e decidi que a minha vida vai ser assim. Porque mesmo podendo, independente da idade que eu tenha, recomeçar outra vez, para mim é melhor estar nessa posição cômoda. E viver reclamando, mas quando eu tinha tantos anos, se eu pudesse voltar atrás. Quando na verdade o hoje pode determinar o seu amanhã, porque aquilo que você faz hoje determina onde você vai estar amanhã. Só que a gente sempre está condicionando desculpas e justificativas diante de sonhos, de promessas às vezes que nós temos. E Jesus, ele fez questão de realizar mais um milagre na vida dela, porque um milagre ela tocou sem que ele inclusive percebesse. Só que quando ele percebeu que saiu virtude dele, ele entendeu e ele disse, tem mais um milagre na vida dela. Tem mais algo que precisa ser realizado, que está dentro, que não está fora. Que ninguém consegue ver. Que provavelmente é um complexo de inferioridade, uma baixa autoestima, uma autocomiseração. Por estar numa situação há 12 anos. Por ter sido excluída da sociedade, da família. E a Bíblia fala que Jesus parou, todo mundo parou, e ele disse, quem me tocou? E talvez Jairo está pensando, o que isso faz de diferença agora? Minha filha está lá queimando em febre. E Jesus não estava nem aí para a filha de Jairo. E Jesus falou, enquanto quem me tocou não se revelar, eu não vou sair daqui. E ela teve novamente que ter mais um posicionamento, mais, uma atitude de se revelar, de dizer que mesmo numa condição repugnante, segundo a religião judaica, mesmo numa condição chamada de impura, ela precisava dizer, fui eu. Ela precisou ter coragem de assumir o risco que ela correu, porque mesmo agora curada, ela tinha que dizer. E a Bíblia fala que ela disse, fui eu que toquei, mas eu não queria te incomodar. Ela disse, olha, o lugar que ela estava se colocando, Bia, eu não quero incomodar você, porque eu já incomodei todo mundo. Como se nós incomodássemos Jesus. E algumas pessoas, elas têm esse sentimento. Talvez você já tenha orado quando alguém estava internado para Deus curar, e a vontade dele não foi que curasse. E a frustração fez com que você nunca mais tivesse coragem de pedir a Ele. Porque quando você mais precisou, acreditou e pediu, as coisas não aconteceram como você gostaria.
E aí, todas as vezes que você está diante disso, vem na sua cabeça um déjà vu. E se acontecer de novo? E aí a gente, por não sofrer outra vez, a gente simplesmente evita, foge. E a Bíblia fala que ela teve coragem, diga coragem. Ela teve coragem. Ela disse, fui eu, e olha, eu não queria te incomodar. Eu decidi, eu falei, se eu tão somente tocar nas suas vestes do seu talite, eu serei curada. A Bíblia fala, o Evangelho de Lucas, segundo a transcrição de Pedro, que relatou para Lucas, porque Lucas não era um discípulo de Jesus, e sim Pedro, que Jesus ele foi ao encontro dela. Ele colocou o olhar dele na mesma direção do olhar daquela mulher que estava prostrada. E ele decidiu classificar aquela mulher, que antes havia sido classificada como impura, como pecadora, como amaldiçoada. Esses eram os nomes que ela era rotineiramente chamada, amaldiçoada. Uma mulher que sequer poderia ter filhos, uma pecadora, uma imunda, uma imerecedora da graça de Deus. Jesus olha para ela e chama ela de filha. Pela primeira vez ela se sente amada, ela se sente compreendida, ela se sente abraçada, ela se sente importante para alguém. E exatamente nesse momento o segundo milagre acontece, tão importante quanto o primeiro. O segundo milagre que cura as nossas feridas emocionais, os nossos complexos de inferioridades, as nossas baixas autoestimas, os nossos baixos e altos, as nossas questões subjetivas da nossa alma, porque você não é quem as pessoas pensam que você é. As pessoas têm uma imagem de mim, elas têm uma ideia sobre mim. Eu falei domingo passado isso, sabe, Simone? Tem gente que me ouve aqui na igreja, aí me ouve na internet, aí vai lá no meu canal no YouTube, aí assiste as minhas lives, e aí, portanto, me ouvir aqui na internet, no Instagram, a pessoa sabe sobre a minha vida, sabe sobre os meus filhos, sabe sobre o que eu faço, porque eu posto, então gera uma conexão com a pessoa, e a pessoa ela gera uma intimidade comigo, isso é natural. Aconteceu isso um dia desse. Aí eu encontrei com uma pessoa num lugar, eu não conhecia a pessoa, mas a pessoa vivia me ouvindo tanto, conhecendo tanto a minha vida, que a pessoa veio falar comigo como se eu conhecesse ela. Ela disse, oi pastor, tudo bem? Eu falei, opa, tudo bem. E eu não conhecia, estava num ambiente que a gente não podia se falar tanto, num ambiente médico. E aí, oi pastor, tudo bem? Eu falei, opa, tudo bem, querido. E aí ficou aquela situação, quando eu cheguei na igreja à noite, alguém me falou, fulano falou para mim que você tratou mal. Eu falei, eu? Eu falei, mas quem foi? Não, uma situação assim. Eu falei, mas eu não me conheço. A gente estava num ambiente que eu não sabia nem quem era. Não, porque ela tinha uma imagem de você vendo as suas lives, você de um jeito, você de expectativas frustradas. Eu falei, me dá o telefone dela que eu vou ligar para ela agora. Liguei para ela. Falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu queria pedir perdão a você. Mesmo não entendendo isso. Você entende que você não é o que as pessoas pensam que você é? Você não é aquilo que Deus pensa sobre você. Você não é aquilo que você quer ser. Rafael, eu sou o quê então? A Bíblia fala que assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Então, eu pergunto para você, como você se vê? Pergunta para quem está do seu lado, como você se vê? Pergunta, como você se vê? Como você se vê? Porque da forma como você se vê, na sua alma você é. Se você se vê como uma coitada, você é uma coitada. Se você se vê como um incapaz, você é um incapaz. Se você se vê como alguém que veio nessa terra para sofrer um karma, você vai sofrer um karma. Agora, se você se vê como alguém que tudo é possível ao que crê, você vai ser alguém que vai lutar até vencer.
Se você decide se ver como alguém que mesmo em lutas e dificuldades na sua vida, tudo será possível para você. Um dia eu atendi uma pessoa, contou uma história de vida muito difícil e falou assim para mim: olha, na minha vida, tudo, eu acho que Deus tem algo, sabe, para me castigar, porque tudo na minha vida foi muito difícil para mim. Aí eu falei para ele: é mesmo, cara? Tudo tem a ver com a forma como se vê. Aí eu contei a história da cirurgia para ele, que eu passei anos da minha vida lutando. Aí eu falei: quando eu decidi casar com a minha esposa, meu sonho era ser pai, porque eu não tive pai, eu não tive mãe. Minha mãe foi embora, eu tinha 8 meses. 8 meses, sabe nem o que é isso. Meu pai foi embora primeiro, minha mãe foi junto. Então eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive nada. Meu sonho era ser pai. Quando eu casei, eu não tive, porque eu e a minha esposa ficamos 10 anos casados sem filhos. E olha que eu estava fazendo o dever de casa, vocês me entendem? E aí, eu vou achar que existe uma conspiração do universo contra... Por que na minha vida tudo é tão difícil? Rafael, o que você acha? Por que você e a sua esposa não tiveram filhos? Contingência, diga contingência. Contingência. Num grupo de pessoas, existe um grupo de pessoas que tem algum tipo de questão. Quem aqui tem pressão alta? Levanta a mão, pressão alta. Quem tem problema com glicose, alta, baixa? Alta, baixa. Quem tem hipotiroidismo, hipertiroidismo? Num grupo, existe um outro grupo. E é assim na vida. Mas a questão não é o problema, e sim de que forma nós vamos reagir e lidar com os problemas e as dificuldades da vida. Porque se diante de lutas e dificuldades, você achar que somente na sua vida que isso acontece... A minha esposa um dia falou para mim: só gente que não tem filho. Só gente que não tem... Todo mundo tem filho, menos a gente, ela falou para mim. Todo mundo... Pega um envelope para mim aí. Pega um envelope aí para mim. Ela falou assim: todo mundo tem filho, menos a gente. Eu falei para ela: todo mundo? Eu falei: não, todo mundo é muita gente, Carla. Eu falei: não, pô, todo mundo não. Tem gente que não tem filho igual a gente. A gente não conhece. Mas a gente vai conhecer agora, cara. Eu falei para ela: a gente vai conhecer. E eu fiz uma página no Instagram, no Facebook na época. E eu falei assim: ame a adoção. Um grupo de pessoas que vai se reunir, pessoas que têm dificuldade de engravidar, que pensam em adotar. E aí, coloquei lá o nosso contato, um endereço, o dia, e a gente veio para o primeiro encontro do projeto que nasceu, na verdade, o grupo de apoio depois, Ame a Adoção, esse projeto aqui social que nasceu. No primeiro encontro, 18 casais. 18 casais que eu não conhecia. Aí eu falei para ela: tá vendo? Você falou que todo mundo tem filho, esse pessoal não tem filho, tá igual a gente. E você sabe o que aconteceu, Robson? Quando a gente começou a estar junto com esse pessoal, a gente se sentiu parte, porque a gente estava com iguais, com pessoas que estavam vivendo exatamente aquilo que a gente estava vivendo. E aí a gente entendeu que o problema não é a gente. E aí surgiu um dos projetos sociais dessa igreja, que abençoou a vida de centenas de pessoas, porque um ano depois que a gente decidiu abrir esse projeto, e ela disse para mim: Rafael, como é que a gente vai abrir um projeto desse? A gente não tem filho. Eu falei: nós somos autoridade nisso. Tudo tem a ver com a forma como você enxerga. A gente não tem como abrir esse negócio, porque a gente não tem nem filho. Não, é porque a gente não tem, que a gente tem propriedade para falar. E um ano depois, a gente recebeu uma ligação, lá do Ceará: seu filho nasceu. Ele não veio da barriga, mas ele veio do coração. A gente decidiu: Rafael, existe diferença para você? Eu disse: para mim não existe diferença. No outro dia, Mirella e Tito brigando, no quarto de brinquedo, Tito disse para ela: eu vou te levar de volta para o abrigo, nós temos 2 filhos do coração. O irmão disse para a irmã: eu vou te levar para o abrigo, você é adotada. Aí eu fui lá: como é que é? Falei: como é que é? Ela é adotada. Eu falei: você também. Eu também fui. Então tá tudo certo aqui. E os que quiserem falar de fora, também são, porque a Bíblia fala que Jesus só tinha um filho. Deus só tinha um filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então você é o que de Deus? Pergunta para quem está do seu lado: você é o que de Jesus? Deus. Pergunta.
Sou filho. Mas a Bíblia fala que só tem um. Porque Paulo diz que nós fomos recebidos por, diga, adoção. Então diga para quem está do seu lado, ainda bem que você foi adotado e eu também. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Caminhando para o final, Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te salvou. A tua fé fez com que você não desistisse. A tua fé trouxe você até aqui. De repente Jesus levanta, vai em paz, minha filha. Glória a Deus. Todo mundo celebrou. Aí de repente vem os empregados da casa de Jairo e falam para ele assim: Jairo, Jairo, Jairo. O texto diz isso: não incomode mais o mestre. Quem que Jairo estava incomodando Jesus? Ninguém incomoda Jesus. Ou seja, Jairo estava assim: vamos lá, vamos adiantar, porque já deu, né? Rendeu essa história aqui, pelo amor de Deus. Eu também quero esse milagre aqui que eu vi. Se o senhor fez isso na vida dessa mulher, vai fazer o que na vida da minha filha? Só que agora chegou a notícia: tua filha morreu, acabou. E é nesse momento que a nossa fé é testada, que a nossa capacidade de acreditar mesmo quando tudo diz que não. E você, em momentos como esse, como se porta? Você joga a toalha ou você decide acreditar, crer contra a esperança? E aí eles disseram: ela está morta. E aí Jairo recebe então a atenção total de Jesus, dizendo para ele: não se preocupe. E eles seguem em direção à casa de Jairo, 150 metros, eu tive exatamente nesses lugares. Em março nós vamos sair agora com uma caravana daqui, já temos 24 irmãos. E aí, eles entram na casa de Jairo, um monte de gente dentro da casa, provavelmente as carpideiras já estavam lá, o pessoal que ganha para chorar. Uma cultura judaica é assim, você paga para as mulheres carpideiras chorar. Joga areia na cabeça, aquela cena, aquela coisa. E aí, a Bíblia fala que a primeira coisa que Jesus fez foi mandar todos os curiosos incrédulos saírem. Ele falou: não vai ficar ninguém, igual o Capitão Nascimento, não vai ficar ninguém. Sai todo mundo. Sai curioso, sai invejoso, sai quem não está aqui realmente para somar. Você sabe o que eu aprendo com isso, Jairo? Que a gente precisa avaliar as pessoas que estão na nossa vida. Porque tem muita gente que está na nossa vida, mas não está para acreditar e somar com a gente. É gente que está para, de alguma forma, roubar a alegria. São os ladrões de alegria. E tem gente que é assim, tudo que você fala que vai fazer, é melhor você não fazer. Você não está vendo aí a situação? É melhor não. Se eu fosse você, o fracasso sempre vai querer companhia. Pessoas fracassadas não querem que você tente, não querem que você acredite, não querem que você creia, porque elas já decidiram não crer. E se você sair dessa bolha, elas vão continuar sozinhas. Diga: o fracasso sempre vai querer companhia. Mas a decisão é sua em querer estar com essas pessoas. Jesus disse: todo mundo para fora, só vai ficar a mãe, o pai, Pedro, Tiago e João, mais ninguém. Ele chegou perto da menina que estava totalmente morta e ele disse: não, ela está dormindo. E ele pegou ela pela mão e disse: Talita cumi, ou seja, menina, levante-se. Através de uma ordem, com uma palavra, a menina veio à vida. O espírito da menina soprou e a menina voltou à vida. Jesus então pega a menina pela mão, entrega aos seus pais, pede para que deem de comer a menina e diz para eles: olha, não comentem com ninguém. Os curiosos tudo vendo pela frecha da porta, porque não era ainda chegada a hora de Jesus. Mas mesmo não chegado a hora dele, ele nunca rejeitou um coração contrito e quebrantado. Por isso, nessa noite eu queria que você se colocasse de pé e eu queria que você colocasse diante de Jesus o seu coração. Nós vamos orar. Queria que você fechasse os seus olhos. Mas se essa palavra alcançou o seu coração,
e você entende que é para você, que talvez tenha muitos motivos para não acreditar mais diante de portas fechadas, de lugares, de tentativas, de erros, de impossibilidades, de orações não atendidas. Aquela mulher tinha todos os motivos do mundo para não acreditar mais, para não ir ao encontro de Jesus, mas ela decidiu se levantar e acreditar que era possível, porque tudo é possível ao que crê. Não existe impossibilidade humana condicionada a um Deus que tudo pode. Porque Deus não mente, porque Deus não falha, porque Ele não muda. Se essa palavra alcançou o seu coração, eu não vou chamar ninguém à frente, mas mesmo no seu lugar, você entende que você precisa que Deus libere graça da sua vida, até que o milagre aconteça, ou que o Senhor possa verdadeiramente se manifestar na sua vida, transformando aquilo que precisa ser transformado. Levante suas mãos em sinal de rendição aos céus. Pai, é no nome de Jesus que nós clamamos aos céus, onde houver uma mão erguida em sinal de rendição, que o Senhor se manifeste em graça, em favor, em bondade, por amor de vidas, que da mesma forma como aquela mulher guardou durante 12 anos um sofrimento profundo, no dia em que decidiu fazer aquilo que nunca fez, coisas incríveis que nunca tinham aconteceram na vida dela. Eu declaro profeticamente na sua vida o haja de Deus. Eu declaro, onde houver uma necessidade, que o milagre será maior. Que Deus encontre você no meio dessa multidão aqui, toque na sua vida. Se é uma necessidade emocional, se é uma causa de impossibilidade, se é uma enfermidade, que o Senhor manifeste o teu querer e o efetuar na sua vida. Eu declaro profeticamente o toque de Jesus. Eu declaro você sendo chamado e chamada de filho e filha por Ele. Eu declaro sobre a sua vida que momentos de impossibilidade são palcos perfeitos para o milagre, porque o nosso Deus é Deus de tempestade, é Deus de cova, é Deus de momentos difíceis, porque ninguém é como o nosso Deus. Eu declaro sobre a sua vida a presença de Jesus, o toque de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus a cura que só Ele pode dar. Pai, guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda toda ação, todo intento do inferno sobre nós. Eu peço pela vida do Jairo, que hoje está completando mais um ano de vida, que o Senhor abençoe a vida dele, a família dele, a casa dele, de uma forma poderosa. Guarda os demais que estão aqui, nos abençoe, nos torne invisíveis aos olhos do homem mau, violento, sanguinário, e que ainda nesse resto de semana grandes coisas o Senhor possa fazer na nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, levante suas mãos e dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus nos abençoe, vai em paz, valeu! A totalidade da promessa.